Casa com cara de casa, né? O que é isso? Por que a gente pensa nessas mudanças que estão acontecendo no mercado? Eu sei que você já pensou no que mais vale a pena, uma casa moderna ou uma casa tradicional, né? Qual que tem mais sentido? Qual que faz mais sentido para você, para sua família? Qual que representa, né, um ambiente mais agradável, uma estética mais agradável? Eu sei que você já pensou nisso. Nesse vídeo eu vou te responder isso. Eu sou o Jonathan Duarte, arquiteto especialista em gestão de projetos e sou sócio proprietário aqui da Repensar Arquitetura e Construção. Aqui nesse canal eu te mostro um pouquinho dos bastidores, do que vivemos aqui na Repensar, das obras que estão acontecendo, dos projetos que acontecem também. Então fique por dentro do canal, não deixe de se inscrever e acompanhar os nossos vídeos. Mas você deve estar se perguntando, vale a pena ter? Qual que compensa mais? Quais são os prós e os contras? Eu vou te falar agora. As casas modernas são aquelas que vemos nos condomínios hoje em dia, aquelas casas mais quadradas, que tem os beirais marcantes, né, formatos mais retangulares, quadrados também, que tem revestimentos frios na fachada, marmorizados, ripados, painéis 3D. Essa casa mais quadrada vista hoje em dia, né? As cores geralmente são mais neutras, né? Cinza, preto. É esse tipo de casa que a gente está falando quando a gente fala de moderno. As casas tradicionais são aquelas casas que têm varandas em volta da casa, telhado aparente, que pode ser cerâmico, pode ser de telha de cimento, né, ou outro tipo de telha, são os telhados aparentes. As casas que têm revestimentos em pedra na fachada, que tem uma planta, né, organizada não somente em cubos quadrados, mas uma planta mais organizada pensando na funcionalidade da família. Então essa é a diferença das duas casas. Em relação à planta, você pode ter duas casas aí com a mesma planta e com uma estética totalmente diferente. Porém, você precisa pensar na planta que faz sentido para você e para sua família. Então você precisa pensar nos espaços, nas preferências, nos gostos que vocês têm e nas necessidades do dia a dia também. Às vezes uma família vai precisar de uma sala mais espaçosa, enquanto outra precisa de uma cozinha, uma área gourmet mais espaçosa, mais integração de ambientes. Então é isso que você precisa pensar. Em relação à estética da casa, as casas tradicionais, né, por tudo que representam, elas têm mais alma de casa. Elas representam mais família, união, conforto, fé. Né? Então, se você tem esses valores, uma casa tradicional, ela vai pesar um pouquinho mais para isso. Não que a casa moderna não seja, né? Seja totalmente o oposto, não é isso. Porém, a casa tradicional, ela representa mais isso. A casa moderna, que é a casa mais quadrada, ela vai representar objetividade, ela vai representar, né, algo mais moderno por si só, algo mais limpo e algo mais minimalista. Então depende do que você gosta, do seu tipo de gosto, da sua preferência. Aqui na Repensar nós valorizamos muito o briefing do projeto. O que é o briefing? É o alinhamento de expectativas. É a principal etapa de todo o projeto. Você precisa começar algo bem para que você termine bem. O briefing é a primeira etapa, é onde levantamos todas as necessidades do cliente. Então você precisa entender nessa primeira etapa do projeto, antes de começar o projeto, o que você precisa, o que sua família precisa, o que vocês valorizam mais, qual espaço vocês mais utilizam, né? Qual estética de casa vocês mais gostam. Para nós, casa tem que ser sinônimo do cliente, é o cliente que vai morar lá. Então o cliente precisa ser o ponto central do projeto, né? E a casa precisa ter uma alma, precisa ter, né, uma essência voltada ao cliente. Seja um cliente mais objetivo para uma casa moderna ou seja um cliente para uma casa mais tradicional. As construções hoje em dia, elas estão ficando cada vez mais frias, né? Pensando só no ponto de vista comercial, ou seja, só na questão de venda. Isso não é legal, né? Você vai morar ali todos os dias da sua vida, ou de repente durante um bom período de tempo, vários anos. Então você precisa de uma casa que faça sentido para você. Não adianta você pensar só no que é comercial, no que é vendável, né? Naquilo que vai vender. Não adianta você pensar só nisso, porque a casa é sua, precisa ter estética, né? A essência da sua família, né, de quem vocês são. Então pense assim, a casa não precisa ser bonita para todo mundo e não representar você. O primeiro ponto é representar a família. Quando nós fazemos os projetos aqui no escritório, eu sempre recomendo para os clientes que além de representar a família, ela seja sim um pouco comercial, mas um pouco. Pensando também num ponto de vista que algum dia você pode vender essa casa. Então assim, se você vai fazer uma casa grande, sem, por exemplo, suítes, né, só dormitórios, é uma casa que não vai ser atrativa
comercialmente é uma coisa que representa pouco para a família, né? Não vai alterar muito o sonho da família. Por exemplo, uma casa que não tem escritório, é uma casa de uma grande metragem quadrada, vamos incluir um escritório para que a casa fique mais atrativa, mas não pensando só na venda. A casa precisa ter alma. E pensando nisso, a construção tradicional é a que mais representa isso, né? Como eu falei antes. A construção tradicional, ela traz um pouco mais da essência do que já foi o passado, da essência de uma construção que tem os telhados ali bem trabalhados, que tem cores na sua fachada, que tem elementos, né, naturais como pedras, né, ou outro tipo de revestimento amadeirado, mas que são elementos naturais que representam a essência ali na casa. Tá? Então uma construção tradicional, ela sempre pesa mais para esse lado. Então se você é uma pessoa que foca mais no conforto da sua família, na essência, né? Na essência da sua família, na essência do que é a construção, que quer receber amigos num ambiente agradável, então o seu projeto precisa ser valorizado e eu sugiro que você pense um pouco na construção tradicional. Se fizer sentido para você, é uma ótima partida, tá? É um ótimo ponto de partida. A construção moderna, por si só, ela é algo que puxa um pouco mais para o frio. Então, se você é dessa estética moderna, show de bola, o seu projeto vai ficar perfeito. Mas pense, né, entre as duas, a qual que a sua família representa, qual que vai representar melhor a sua família. Aproveitando, me conta aqui qual construção você prefere. Você prefere a moderna ou a construção tradicional? Me conta aqui nos comentários para a gente saber um pouquinho mais e mapear isso aí. Então, se você está começando o seu projeto, eu já falei um pouquinho de briefing, mas faça uma etapa rigorosa ali, pense bem no que você precisa para o seu projeto, no que sua família precisa, como eu falei antes, quais são os ambientes que vocês mais usam, quais são os materiais que vocês mais valorizam, o que vocês valorizam para a vida de vocês. Né? Se é a união da família, se é um espaço melhor gourmet para receber os amigos, se de repente é uma sala de jogos, você precisa passar isso para o arquiteto, capte, né, essas ideias e traga o projeto para a realidade, traga o projeto para o papel. Isso é muito importante para que todo o método de projeto faça sentido e realmente realize o sonho, né, que você tem aí. E o que você pode também é pensar na planta, na essência daquilo que você precisa e entender qual que é o melhor cenário. Então, pedir para o arquiteto fazer alguns testes ali com uma construção tradicional, com uma construção meio tradicional com alguns traços de moderna ou uma construção moderna em si. Então, você pode pensar nisso, né, trazer essa essência para a planta e depois pensar na parte estética externa. E aí você já consegue ter um resultado muito bacana. Depois do projeto muito bem feito, pensando em tudo que representa para sua família, o legal é você pensar num estudo de viabilidade financeira e aí partir para a obra. Mas isso aqui eu já falei em outros vídeos. Se você quiser dar uma verificada no nosso canal, tem vídeo de EVF lá falando de custo de obra e tem vídeo falando do mínimo que você precisa para ter uma obra adequada sem dores de cabeça. Então, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!